Responda com sinceridade. Se atualmente, do jeito que você está levando seus estudos, se eu te entregasse a melhor técnica de revisão, um cronograma de estudos perfeito e o melhor material do mercado, você acha que seria aprovado naquele concurso que você tanto está querendo? Provavelmente não. E sabe por quê? Porque a maioria dos concurseiros não reprova por falta de técnica. Reprova por conta do vício em buscar atalhos. Esse vício transforma tudo numa bola de neve e você não consegue executar nem o básico. E se você não consegue executar o básico, você nunca vai passar em concurso, porque fazer o que tem que ser feito supera qualquer técnica de estudos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Pestana, eu sou policial aqui no Distrito Federal, mentor de concursos públicos. E hoje eu vou te contar um pequeno detalhe que pode girar a chave nos seus estudos para concurso público. Antes de mais nada, eu quero agradecer por todo o carinho, pelos comentários no meu primeiro vídeo. Eu fiquei muito feliz que eu consegui ajudar algumas pessoas. E esse vídeo aqui tem o mesmo intuito: trazer uma aplicação assim bem simples para você começar a praticar no seu dia a dia de estudos, isso girar uma chave aí e te conduzir até a aprovação. Não deixa de se inscrever aqui no canal e acompanha aí, vamos para mais um vídeo. E para iniciar nosso vídeo, pessoal, de cara eu quero trazer um conceito muito importante. Porque eu sempre fico falando, tanto no meu primeiro vídeo aqui, quanto na minha rede social, lá no Instagram, eu sempre falo muito sobre fazer o que tem que ser feito, ou então fazer o básico bem feito. Mas, Alexandre, o que seria fazer o básico bem feito, fazer o que tem que ser feito? Isso aqui é muito importante que você entenda, porque de uma vez por todas, fazer o que tem que ser feito supera qualquer técnica de estudos. Pessoal, eu faço concurso público desde os meus 16 anos. Eu tô com 26, então assim, tem 10 anos que... não vou dizer que tem 10 anos que eu faço concurso, porque eu fiquei um tempo parado, mas eu já tenho 7 anos como servidor público. E a minha primeira aprovação foi lá em 2017. Então assim, nesse meio tempo, eu vi muito as pessoas sempre buscando técnicas de estudo, achando que uma técnica de revisão, uma técnica de exercício, uma técnica para poder memorizar melhor, vai salvar o teu estudo. Quando, na verdade, o que realmente vai te colocar um passo à frente da concorrência, o que realmente vai te entregar performance, resultado dentro dos seus estudos, é fazer o que tem que ser feito todos os dias. E isso supera qualquer técnica. Porque não tem como vencer de uma pessoa que senta a bunda na cadeira todos os dias e estuda. Algumas pessoas realmente se dão melhor com algumas técnicas. E eu falo com propriedade, pessoal. Por quê? Eu não estou passando só a minha experiência como concurseiro, eu estou passando a minha experiência também como um mentor que já teve mais de 500 alunos e no último ano aprovou centenas, para ser mais exato, 216 pessoas que sonharam um dia em ser aprovado em concurso público. E o que aconteceu com o restante do pessoal? Porque eles tiveram acesso à mesma técnica que os meus aprovados tiveram. Então todos os alunos da mentoria têm acesso à mesma técnica. E por que nem todo mundo passa? Simplesmente porque nem todo mundo está disposto a fazer o básico bem feito, que é sentar, estudar todos os dias, com um horário definido, com rotina, com disciplina, com constância. E quando eu falo constância, eu não estou falando sobre estudar 4 horas todos os dias. Gente, isso não é constância. Constância é você estudar todos os dias do jeito que dá. E sendo bem sincero, porque eu acredito que a maioria das pessoas que eu falo aqui são pessoas adultas que têm responsabilidades além do estudo. Então, tem relacionamento, tem trabalho, tem amigos, tem família, tem treino, né? A gente precisa também ter alguns hobbies na vida, né? Sendo bem sincero, na vida real, assim, no mundo adulto, é impossível você manter todos os dias, religiosamente, 4 horas. E você também não precisa disso. Porque a constância, ela não é sobre você ter que estudar todos os dias 4 horas. É você conseguir estudar hoje, um horário X, aí amanhã você faz uma média de estudos bem parecida, e amanhã um pouquinho mais parecido, e assim você vai levando. Até porque, cientificamente falando, quando alguém é muito produtivo num dia só, então vamos supor que você estudou 8 horas hoje, amanhã esse pico de produtividade ele vai cair drasticamente, muito provavelmente você vai estar muito cansado para estudar e ou não vai conseguir estudar ou seus estudos não vão render. E onde eu quero chegar com essa história toda? Basicamente, você pode ter acesso à melhor técnica de estudo, você pode ter acesso ao melhor material, aos melhores professores, aos melhores cursinhos, mas se você não fizer o básico bem feito todos os dias,
e daqui um pouco eu vou adentrar com mais detalhes o que seria esse básico aí todos os dias, se você não fizer isso, você não vai evoluir. Ou seja, só tem como ser bom estudando todos os dias. Não adianta buscar uma técnica mirabolante, algo milagroso. Se você não faz todos os dias, não vai adiantar. Você até desbloqueou algo ali que realmente vai te ajudar a ter uma melhor memorização. Mas o que adianta você aprender a técnica para memorizar e aí você estuda um dia sim e 3 não? Ou então você estuda um dia sim e você não tem uma organização para poder revisar aquele conteúdo que você viu. Você estuda bem um dia com a melhor técnica que você aprendeu, mas aí você nunca mais vai exercitar, não vai voltar mais naquela matéria, você não faz um simulado, você não faz uma leitura da lei seca, você não tem um cronograma bem definido das suas atividades. Tá entendendo? Do que adianta você ter a melhor técnica se você não consegue fazer o básico? Por isso, pessoas que são extremamente viciadas em buscar atalhos não sobrevivem muito tempo nos estudos para concurso. Porque isso aqui não é uma corrida de velocidade. Estudar para concurso não é igual no TAF, que você tem que fazer 2.400 em 12 minutos. É igual uma maratona. E ninguém começa a correr hoje é domingo, e segunda-feira vai correr uma maratona, vai correr os 42 km. Não tem como. Não tem como. E existem pessoas resistentes o suficiente, com o mínimo de saúde, para mentalmente suportar os 42. Mas o corpo não vai acompanhar. Você pode estar com a mente forte, você pode querer muito, você pode sonhar assim, eu quero muito ser aprovado em concurso, você pode usar a palavra de afirmação, eu vou ser aprovado em concurso. Mas se o seu corpo também não te acompanha, com constância, com disciplina, fazendo ali certinho todos os dias, infelizmente até os seus pensamentos positivos vão ficar para trás. Então, não busque atalhos, entenda que você pode ter a melhor técnica, mas sem fazer o básico não funciona. Esse é o primeiro ponto para explicar toda a trajetória do nosso vídeo. E se você entender isso o mais rápido possível, você vai ver como você vai gerar uma chave nos teus estudos, vai parar de ficar buscando atalho e vai se concentrar no que realmente importa, que é estudar. Superada essa parte importantíssima do vídeo, agora a gente vai trabalhar sobre esse vício em procurar atalhos que eu tanto falei na primeira parte. Basicamente, pessoal, o vício em procurar atalhos é aquele tipo de concurseiro que toda semana ele troca de cronograma, ele troca de técnica, ele troca de professor, ele troca de cursinho, ele abandona o que ele está fazendo e começa a fazer de um jeito completamente diferente, porque ele não tem paciência o suficiente para entender que a evolução ela vem com o estudo. E o estudo é uma construção diária, você precisa estudar aos pouquinhos ali, todos os dias, para começar a sentir evolução. E aí a pessoa ela quer encurtar esse caminho. E aí, tentando buscar formas de encurtar esse caminho, você faz o seu estudo virar uma bola de neve. E aí, virando uma bola de neve, você começa a procrastinar, não cumpre as suas metas, não cumpre os objetivos que você tem no estudo e, infelizmente, não vai para frente. E acha que o problema é o professor, o problema é o cronograma, o problema é o método. E isso se torna um problema tão grande que tem gente que, se você pedir para explicar 5 métodos de revisão diferentes, a pessoa sabe te falar. Mas essa pessoa não consegue sequer cumprir uma semana de estudos certinho. Não consegue estudar de segunda a sexta. Mas conhece todas as técnicas do mundo. Aí a gente volta para aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo. Busca o atalho, mas não consegue fazer o básico bem feito. E galera, fica até meio repetitivo, né? Eu falo tanto isso, mas por que eu bato tanto nessa tecla de fazer o básico bem feito? Porque o básico sempre vence, pessoal. O básico supera qualquer técnica. E o que é o básico dentro dos estudos? Estudar, revisar, resolver questões e repetir. Repetir isso várias vezes, por muito tempo. Estudar para concurso não é a pessoa ser o mais inteligente do mundo. Não é sobre isso daqui. É sobre quem consegue ficar mais tempo repetindo o básico bem feito. Acordar, estudar, revisar, resolver questões e repetir. Claro, existem técnicas que ajudam? Sim, mas as técnicas, pessoal, não são revolucionárias. Igual eu falei para vocês, eu já estou um tempinho nessa caminhada de
de concurso. Eu tenho aprovações na área administrativa, na área policial, na área de tribunais. Eu tive vários alunos durante esse 1 ano que eu estou fazendo mentoria, vários aprovados. E eu afirmo categoricamente, não tem nada revolucionário, não tem nada extraordinário assim, meu Deus, que técnica absurda, mudou minha vida. Não, é só o básico. Tudo bem, alguns concurseiros deixam de enxergar o básico, sim, mas são pequenos ajustes. Não fiquem esperando algo assim, nossa, tem uma técnica aqui, a técnica do morcego, estudar de cabeça para baixo, lendo PDF vai fazer aprender 10 vezes mais. Não, pessoal, não existe isso. É igual eu expliquei para vocês, para você passar em concurso não é o quanto você consegue ser inteligente, é a capacidade que você tem de acordar, estudar, revisar, resolver questões e repetir várias vezes durante o máximo de tempo que você conseguir até ser aprovado. Isso sim eu poderia falar que é o segredo da aprovação. É fazer o básico bem feito. Agora eu vou entrar em aplicações práticas para vocês entenderem melhor o que seria esse conceito que eu tenho trabalhado ao longo de todo o vídeo. Beleza, Alexandre, você falou que a melhor técnica de estudos é fazer o básico bem feito todos os dias. E o que seria isso na prática? Na prática, pessoal, não é estudar 10 horas. Nossa, vence quem estuda 10 horas por dia, 8 horas. Até porque, sendo bem sincero, atualmente, acho que já foi-se a época que as pessoas tinham essa disponibilidade de tempo para estudar. Do jeito que o mundo tá muito difícil alguém ter essa disponibilidade e talvez esse tempo não seja nem interessante. Eu falo porque na minha mentoria os alunos que mais performam são os que têm menos tempo para estudar. Eu acredito que quem tem muito tempo luta muito com a procrastinação. E tem pessoas que têm apenas 2 horinhas ali, 1h30 e fazem isso com excelência. Porque se ela não fizer, ela não consegue estudar mais. Inclusive, quem tem muito tempo para estudar, tem muito tempo para errar também. E aí, às vezes, a pessoa fica vários e vários dias tentando consertar os erros da semana de estudos. Então, o cara tem 10 horas para estudar hoje, mas ele não conseguiu. Aí, amanhã ele tenta repor tudo de novo. Aí, depois de amanhã, ele tenta botar a matéria em dia. Isso só atrapalha. Então, sendo bem sincero, fazer o que tem que ser feito não tem a ver com um número de horas excessivo, muitos materiais, muitos exercícios, não. É basicamente isso daqui, ó. Primeiro, ter um horário definido para estudar todos os dias. Pessoal, ter rotina é muito importante. Não subestime o poder do hábito, o poder da rotina. Da mesma forma que eu sei que você que pratica atividade física gosta de falar assim, poxa, eu prefiro treinar de manhã, de manhã para mim é melhor. Eu gosto porque eu vou lá na academia, eu me sinto mais disposto, eu tenho mais força, eu treino e vou embora. Nos estudos é a mesma coisa. Se você deixar para estudar quando dá, dentro do seu dia, na hora que vai, na hora do jeito que você tá, infelizmente, você vai prejudicar o seu estudo. Então tem um horário. Se você funciona bem pela manhã e quer passar em concurso de maneira mais rápida, prioriza os teus estudos. Acorda mais cedo e estuda. Ah, Alexandre, eu não consigo estudar de manhã. Ok, estuda à noite. Mas aí você precisa adaptar também o seu corpo para poder te acompanhar durante a noite na hora de executar as suas metas. Então, basicamente, o que eu quero dizer, tenha uma rotina para estudar. Isso vai te ajudar muito. E isso está incluído dentro do básico que eu estou falando. Segundo, sentar para estudar mesmo sem vontade. E aqui eu estou falando, eu acredito que eu estou conversando com um adulto. Então, assim, falar de motivação para um adulto, para mim, é o cúmulo da imaturidade. Você que tem mais de 18 anos, que precisa passar num concurso, ou que quer passar em um concurso, você precisa entender que a única coisa que vai te fazer ser aprovado é estudar. Portanto, estude. Alguns alunos até me perguntam assim, Alexandre, por que você não fala muito sobre motivação? Porque, pessoal, motivar um adulto é errado. Depender de motivação é errado. Você precisa acordar e fazer o que tem que ser feito. E essa é a pauta do nosso vídeo. E todas as aprovações que eu tive em concurso, pessoal, todas foram assim, fazendo o que tem que ser feito. Eu não tinha muitas opções. Ou eu passava, ou eu passava. E eu nunca tive plano B, e eu acredito que isso foi um dos maiores responsáveis
das aprovações que eu tive em concurso. Inclusive, eu acho que tem que ser até um tema de vídeo, assim. Não tenha plano B para estudar para concurso. Sabe? Plano B, quando as pessoas ficam falando assim, ah, eu acho que eu não vou passar nesse concurso agora, eu acho que esse aqui não vai dar para mim, mas aí eu continuo estudando e tento no próximo. Bicho, tira isso da tua cabeça, porque senão você não vai passar em concurso nunca. E resumindo aqui, porque eu até viajei um pouco nesse ponto, mas sentar e estudar mesmo sem vontade. E não dependa de motivação, porque a motivação ela vai te trair. Um dia você vai acordar, você vai estar cansado, porque é humanamente impossível você não se cansar. Estudar cansa pra caramba. Você vai acordar cansado e não vai ter força para estudar. Aí é onde entra a disciplina, onde entra a constância que você está plantando todos os dias. Um terceiro ponto, evitar comparações e mudar o ambiente. E quando eu falo evitar comparações, pessoal, eu não tô falando daquele clichê assim, sabe, que a gente escuta a vida toda, não se compare. Eu tô falando assim de neurociência mesmo. Cada pessoa tem um perfil de aprendizado e você não pode se comparar com seu primo, com seu vizinho, com seu amigo que estuda para concurso. Você tem o seu estudo, a sua técnica e aquela que realmente funciona melhor para você e o seu jeito de estudar. Pronto. Ah, Alexandre, mas como é que você está falando que cada um tem uma técnica, cada um tem um jeito, tal, e sendo que as pessoas vendem até isso na internet, técnicas de estudo, parará. Galera, é porque existe só o que não fazer. O restante, né, assim, existe o básico do não fazer. Se você não está fazendo isso aqui errado, e está fazendo assim o básico de maneira correta e está funcionando, continue. Significa que esse é o seu método, você encontrou, e time que está ganhando a gente não mexe, só continua nessa direção. Um segundo ponto sobre a troca do ambiente. Galera, não fiquem num ambiente onde as pessoas não falam de concurso, onde as pessoas não falam de aprovação, onde as pessoas não falam de estudar. Infelizmente, quando você quer ter sucesso em alguma coisa na sua vida, você precisa formar uma bolha e não sair dela até conseguir. Então, assim, eu sei, todo mundo tem amigo, gente. Ter amigo é bom pra caramba, todo mundo tem. Todo mundo tem várias amizades aí que a gente se diverte, que a gente gosta, que a gente curte, que a gente sai. Mas, para ter sucesso num determinado momento da sua vida, você precisa se fechar dentro da sua bolha, ficar ali até conseguir. E aí depois você sai, não tem problema nenhum, suas amizades vão estar te esperando e quem não te esperar também, sinal que não era para ser seu amigo. Então mude seu ambiente, busque um ambiente que realmente vai te ajudar a prosperar dentro dos estudos. E por fim, o último ponto dentro do básico bem feito é acordar amanhã e fazer tudo de novo. Vou repetir, galera, é a maratona. Não é uma corridinha de velocidade, não é dar um tiro de velocidade que acabou. É uma maratona. E só corre a maratona quem se prepara meses. Pode conversar aí com qualquer maratonista. Precisou se preparar meses para poder fazer. É a mesma coisa aqui dentro dos concursos. Não adianta querer para amanhã. Não adianta querer para ontem. Você vai ter que sentar sua bundinha na cadeira e estudar como todos fizeram. Pode conversar com qualquer aprovado de qualquer área. Das mais fáceis, se é que existe, tá, pessoal? Hoje em dia eu acredito fielmente que não existe mais concurso fácil. Então, mas eu vou colocar aqui para ficar didático. Da mais fácil até a mais difícil. Todos sentaram a bunda na cadeira e estudaram. E fizeram o básico bem feito. Agora, esse ponto aqui, de verdade, se você internalizar isso, você vai ver até como seus estudos vão ficar mais leves. Galera, de uma vez por todas, constância não é perfeição. Constância não é estudar 4 horas por dia, todos os dias. As pessoas, inclusive, confundem constância com rigidez. E sabe o que é constância de verdade? É segunda-feira você estudar 1h30, aí na terça, 2 horas. Aí na quarta, o seu dia foi caótico, você só teve 40 minutos, e mesmo assim você fez. Aí na quinta, você estava com o dia livre e conseguiu estudar 4. Sexta-feira não foi tão bom, você estudou 2h30. Isso é constância. Constância não é uma linha tênue, perfeita, um equilíbrio de dias. 3 horas por dia, 4 horas por dia. Estudo todos os dias, 2 horas por dia. Isso não é constância. Constância é exatamente o que eu expliquei para vocês. É estar oscilando, mas dentro de um objetivo. Pessoal, para qualquer coisa na vida, é só você, sabe, olhar assim para as coisas mais práticas do dia a dia. Um treino. Cara, todos os dias você treina com a mesma disposição? Todos os dias você vai trabalhar com a mesma disposição? Todos os dias você lida com as pessoas com a mesma disposição? Galera, até para ir para a igreja, que é algo bom, que é algo que vai te purificar, nem sempre a gente está disposto. Por que você acha que todos os dias do seu estudo vão ser maravilhosos, vão ser perfeitos? Isso não é constância. Então entenda de uma vez por todas. Constância não é ser perfeito.
É fazer o que tem que ser feito todos os dias na hora que você tem disponível. Então, se você só tem 2 horas, show de bola. Se você só teve 40 minutos, tranquilo. Galera, já teve dia que eu estudei, sem sacanagem. Principalmente depois que eu já estava estudando para concurso sendo servidor público. E aí eu tinha que fazer um serviço extra ali, na polícia e tal, dia caótico. Pô, eu cheguei em casa assim 11 horas da noite. Podia acabar, só faltava 1 hora. Eu estudei a 1 hora que eu tinha. Eu marcava os meus estudos no aplicativo Aprovado. E aí tem aquela tabelinha verdinha, né, dos dias estudados. E cara, se o meu mês não tivesse lá os 30 ou 31 dias todos na cor verde, que significa o dia que você estudou, eu tinha um troço, eu dava um ataque do coração. Então, eu fazia na hora que eu tinha. E 1 hora pra mim funcionava legal, sabe por quê? Porque ao invés de tentar matar, sei lá, um PDF, como eu já tinha uma certa maturidade nos estudos, eu adaptava o meu estudo. Eu tirava as metas daquele dia, aquelas metas que fossem mais densas, né, metas de teoria mesmo, e colocava revisão e exercício. E show de bola, vencia a batalha do dia. Então, constância é isso. Não é ter perfeição, é você fazer o que tem que ser feito todos os dias. Depois de tudo isso que nós conversamos, eu quero finalizar conectando tudo. A diferença entre um aprovado e um reprovado raramente está numa técnica secreta. Normalmente está na capacidade de fazer o básico bem feito por tempo suficiente até ser aprovado. Se você parar de procurar o método perfeito e começar a executar todos os dias o método que você já conhece ou já faz, provavelmente você vai evoluir muito mais rápido. E nunca se esqueçam disso aqui. A melhor técnica de estudo do mundo continua perdendo para um cronograma simples que está sendo executado todos os dias. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.